Olá, meus amigos e irmãos, muito boa tarde. Começa a partir de agora mais uma edição do programa Cidade Urgente, diretamente dos estúdios da Band Amazonas. Desde já gostaria de contar com a sua participação através dos números 2101-7025 ou 2101-7026. Outra forma de participar é você interagindo através do nosso Facebook do nosso programa. É só digitar lá Programa Cidade Urgente Manaus. Aí você pode compartilhar fotos, vídeos, mensagens. Outra forma de participar também é através do nosso e-mail. Você pode mandar para o e-mail do nosso programa, cidadeurgenteam@gmail.com. cidadeurgenteam@gmail.com. Gostaria de mandar um abraço super especial a todos que compõem aí a Rede Bandeirantes de Comunicação do interior do estado do Amazonas. Desde já os nossos agradecimentos por você estar sempre junto conosco, principalmente nesta época de Copa do Mundo. Bom, minha gente, no programa de hoje que é quarta-feira, uma quarta-feira bastante ensolarada na nossa cidade de Manaus, e como de costume, vamos falar sobre um determinado assunto que envolve o nosso meio, a nossa sociedade. A quem o INSS está enviando a carta de revisão? Mais especificamente a você, amigo telespectador, que está sempre nos acompanhando, mas bastante atenção para você que está aí recebendo esta carta de revisão por parte do INSS. Aqui nos nossos estúdios está o doutor Cristiano Filho, ele que vai nos esclarecer bastante sobre este assunto, sobre esta carta daquelas pessoas que receberam o auxílio doença e também por invalidez entre os anos de 2007 e também 2003 e 2010. A sua participação é importante. 2101-7025 ou 2101-7026. Doutor Cristiano, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Tiago. Eu vim aqui com uma forma de alerta. As pessoas estão recebendo essa carta de revisão dos auxílios doença e da aposentadoria por invalidez somente por um motivo, porque nós, aqui do estado do Amazonas, os advogados que trabalham na área previdenciária conseguiram ganhar esta causa na justiça. Então já está direito certo e líquido das pessoas. Então essa carta é uma forma de acomodar o cidadão, o aposentado ou o que está recebendo auxílio-doença, acomodar para não dar ingressar na justiça. Sob o argumento que vai sobrecarregar a justiça. Eu entendo ao contrário. Quanto mais pessoas entrarem na justiça, mais rápido o INSS vai ter que pagar as pessoas. Então, você que aposentou, recebe auxílio-doença ou recebe aposentadoria por invalidez, mais de um salário mínimo, ou você conhece um parente ou uma pessoa do seu círculo familiar, preste atenção nesse programa, que nós vamos esclarecer o que está acontecendo nessa carta, e aí a pessoa pode decidir, perante as informações, se vai dar ingresso na justiça ou vai ficar esperando o INSS pagar voluntariamente. Ok, minha gente, então você que está recebendo, ou já recebeu esse auxílio-doença, ou converteu, você pode subir o TP, tá? Não tem problema não, você pode subir o TP para a gente acompanhar aqui direitinho. Você que está recebendo ou recebeu auxílio-doença, ou converteu o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez entre os anos de 2003 a 2010, recebeu ou ainda vai receber a carta de revisão enviada pelo INSS, você acompanhe o seu direito a partir de agora no programa Cidade Urgente. Você pode esclarecer suas dúvidas com o doutor Cristiano Filho, as vantagens, as desvantagens a respeito desta carta. Participe do nosso programa ligando e esclarecendo suas dúvidas. Informe sobre o que tem a receber pelo INSS. Doutor Cristiano Filho, aqui o INSS está mandando esta carta de revisão. Na realidade, Tiago, essa carta de revisão ela deveria ser enviada para todos os aposentados desde o ano de 98. Como já passou, existe uma lei que foi feita agora, dizendo que a prescrição do direito previdenciário começa após dos 10 anos. Então, aquelas pessoas de 98 até 2004 já perderam o direito devido à demora de ficar esperando. Então, enviaram essa carta. Aí que fica a questão, se a pessoa ficar esperando essa carta, vai prescrever o direito dela ou não vai? Aí a pessoa diz, não vai. Mas por que então não pagaram para os aposentados de 98 que já estavam com o direito prescrito? Então é difícil explicar para o cidadão o que é uma prescrição. A prescrição é a perda do direito de... Você tem o direito, mas você não pode mais entrar na justiça para pedir aquele direito. Isso é uma prescrição. É um fato processual, é um linguajar jurídico bastante complicado para o cidadão, mas você tem o direito, que o aposentado por 98, 2002, ele tem o direito a receber essa revisão,
mas não recebe e não pode entrar na justiça. Ele vai ficar esperando a boa vontade do governo em pagá-lo ou não. Então, doutor Cristiano, então nesse caso, o INSS está mandando esta carta. Esta carta ela está dizendo o que na realidade e de que forma hoje o nosso amigo telespectador que já recebeu ou vai receber esta carta, de que forma ele pode agir nessas horas? Podemos dizer que é uma pegadinha por parte do INSS? Não, não é uma pegadinha, é uma tentativa de reduzir custos, entendeu? Os aposentados nessa carta, mais ou menos, eles têm, se todos entrassem na justiça, seriam mais ou menos em torno de 24 bilhões de reais para pagar os aposentados. Com essa carta, seguindo essas normativas do INSS, que é conforme um acordo, eles pretendem pagar somente 8 bilhões. Ou seja, o aposentado, as pessoas mais humildes, estão sustentando um governo, entendeu? Esse governo, ele sai esse dinheiro, nós estamos falando de 16 bilhões a menos. Então, o governo trata uma revisão automática dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Agora só vão pagar de 2004 a 2010, porque 2010 depois começou a ser pago normalmente. Agora, doutor, de que forma hoje a população, né, os nossos amigos, principalmente da capital e do interior do estado do Amazonas, eles podem agir nessa forma? De que forma eles podem ir diretamente ao INSS ou buscar alternativas que eles podem ir diretamente ao INSS, mas é aí o que eu repito. Essa carta ela já está fazendo para que as pessoas se acomodem. O objetivo dessa carta não é ele lhe pagar, porque se ele quisesse lhe pagar, ele mandava o dinheiro na sua conta e pronto, não precisava carta. Basta o governo ter exatamente quanto cada cidadão tem para receber. Então ele não precisava enviar carta nenhuma para o cidadão. Bastava, se ele quisesse pagar, ele pagaria. O que está acontecendo? As pessoas ficam receosas de entrar na justiça. Será que eu vou ganhar? Será que eu tenho que procurar um advogado? Eu não estou botando dinheiro fora? Porque assim, existe uma falsa ideia. Quando você recebe uma carta dessa, por exemplo, eu até entreguei uma carta aqui na mão, não sei se vai dar para entregar. Aqui está, esse cidadão aqui até me autorizou a dizer, eu vou dizer só um pedaço do nome dele, que é o seu... Seu Armando José. Armando José dos Santos Ferreira, ele recebeu essa carta. Ele recebeu essa carta. No histórico dele diz assim, que ele deveria receber R$ 2.439,32. Foi o que ele recebeu quando ele recebeu chamado DIB, que é o primeiro benefício. Ele recebeu esse valor. O correto mesmo seria R$ 2.539, ou seja, ele está perdendo aqui R$ 100 todos os meses. Então, a diferença dele até hoje, pela carta, seria R$ 7.904. Aí, só que se a pessoa não prestar atenção, isso aqui foi um benefício que ele recebeu de 2007 a 2012. E bem embaixozinho aqui está dizendo que vão pagar ele somente em 2018. Mas se o seu José... 2018 mesmo. Agora, preste atenção. O seu José, o último benefício que ele recebeu foi em 2012. O primeiro benefício que ele recebeu foi em 2007. Se a prescrição é 2017, o primeiro benefício dele, quando ele receber isso aqui, ele vai estar perdendo um ano de revisão, ou seja, já está perdendo R$ 1.300. E a pessoa não precisa esperar esse tempo. A pessoa pode dar entrada e ingressar diretamente na justiça. O problema é que o que falta para as pessoas poderem dar ingresso? Primeiro, ela tem que saber cálculo. Ela tem que saber calcular a diferença dela. E as pessoas não sabem fazer isso. E cada vez... Antigamente era só você pegar, somar os 36 últimas contribuições, aplicar a correção monetária que você dividia. E aí você saberia. Já era um cálculo difícil. Eu entendo que é um cálculo bastante complicado para a pessoa comum. Agora piorou. Porque agora tem os fatores previdenciários, tem a questão da média aritmética tirando os 20%. É disso que se trata. Pela média aritmética que o INSS está fazendo, você tira as 20% das menores contribuições e faz o cálculo. Então, as pessoas não sabem fazer o cálculo. Então, ela tem que procurar um especialista justamente para ir buscar essa diferença. Porque, às vezes, a Justiça tem contador. A Justiça Federal, o Juizado Especial, ela apresenta o contador. Só que é um contador para todo o estado do Amazonas. Ou seja, um contador atende 5 juízes. Então é isso que demora. E o que não falta é bastante pessoas, bastante gente, né, atrás desses contadores. Agora são 13 horas e mais 15 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos com mais programa Cidade Urgente. E a sua participação é importante, hein? Você pode mandar sua mensagem de texto através do Facebook do nosso programa ou então diretamente para a nossa produção. Estamos falando hoje sobre Previdência Social. É só um minuto, não sai daí.
De volta com o programa Cidade Urgente, agora são 13 horas e mais 16 minutos. A sua participação é importante. Você pode interagir junto conosco através do nosso Facebook ou então mandar sua mensagem através do nosso e-mail, cidadeurgenteam@gmail.com. cidadeurgenteam@gmail.com. Nós estamos recebendo na tarde de hoje o Dr. Cristiano Filho, que está esclarecendo sobre diversos assuntos, entre os quais Previdência Social. Doutor, no bloco anterior, o senhor tem me falado sobre a questão de cálculos, né? Como que a população, essas pessoas que procuram reaver o seu salário através do INSS, como que elas podem calcular? De uma forma mais fácil. Essa é a forma mais fácil, ela não existe. Porque é engraçado que na lei previdenciária eles fazem o maior esforço possível para que as pessoas não consigam fazer o cálculo da sua própria aposentadoria. Porque as pessoas ainda têm a ideia da aposentadoria antes de 1998, que era aquele negócio que a pessoa ia contribuindo, quando chegava nos 3 últimos anos, contribuía pelo valor máximo para receber sua aposentadoria mais ou menos. Não era uma aposentadoria gigante, ficaria uma aposentadoria melhor. Isso mudou? Isso já mudou desde 1998. As pessoas ainda mantêm essa ideia e fazem essas contribuições, às vezes, puxadas, se sacrificam, vendem bens para, nos últimos 3 anos, contribuir para a melhor aposentadoria. Isso não vai acontecer, hoje, Tiago. Como que está acontecendo? Hoje, a média aritmética, desde 1998, você vai pegar as 80% das maiores contribuições e vai excluir as 20 menores. Vamos dar um exemplo mais claro, mais bruto? Vamos botar, se a pessoa ganhasse 1.000, aí recebesse 1.100, aí no outro ano 1.200, aí ela não vai receber como era antigamente, R$ 1.200. Ela vai somar 1.000, mais 1.100, 1.000, mais 200. Quando ela aposentar, a gente está falando um período curto, né, Tiago? Isso, período curto. No período curto de 3 anos, ela já está perdendo R$ 50. Se esticar esse período para 30 anos, 35 anos, que é o tempo da pessoa aposentar, essa redução ainda vai ser maior, vai ser reduzido mais drasticamente, vai até reduzir mais que os 900, e ainda vai ter o fator previdenciário em cima. O que vai fazer essa pessoa ganhar, quem recebe 1.200, 1.300, vai ganhar quase um salário mínimo. Porque isso foi uma forma que o governo encontrou para sanar a Previdência Social. Que foi o quê? Quem já havia sido roubado, vai ficar mais roubado ainda para salvar os próximos, que senão não vai ter nem dinheiro para a próxima geração. Então, nesse caso dessa aposentadoria aqui, foi justamente, mesmo com essa fórmula totalmente desfavorável ao aposentado, não foi aplicada. Então, nesse caso, a melhor forma é buscar um especialista, principalmente um advogado. Uma pessoa mais especial, que possa ajudar a contribuir com tudo isso. Porque senão, infelizmente, muitas pessoas são lesadas hoje no nosso estado e em todo o Brasil, né, doutor? Tiago, eu venho sempre fazendo uma campanha que eu já até pedi para os representantes da OAB acompanhar nessa campanha. Acabar com essa história de justiça sem advogado. Não há como a pessoa... Porque, olha só, Tiago, você não vê campanha no CDL para os comerciantes, dono de empresa, e para as audiências sem advogado. Você não vê campanha na Vivo, ou em qualquer outra empresa de telefônica, ou que vá sem advogado. Eles vão com advogados. Aí o cidadão, o aposentado, o contribuinte, as pessoas mais humildes, as que têm menos conhecimento, estão sendo induzidas a irem para a justiça sem advogado. Eu até estava falando aqui com o PC antes, quando eu vou para o interior, vou andar no mato, eu sou advogado. Eu entendo de lei, eu não entendo de mato. Então, quando eu vou andar no mato, eu levo uma pessoa comigo para andar no mato, me trilhar pelas melhores trilhas, para eu não pegar formiga, não pegar picada de cobra, não pegar... A justiça é a mesma coisa. Você não está habituado com os trâmites jurídicos, com os prazos, o que você deve falar, qual o seu momento de falar. Então, o que o advogado faz? O advogado faz você passar por essa trilha da melhor forma possível e para você obter o melhor resultado possível. Eu vejo muito lá no escritório, no meu escritório pessoalmente, que as pessoas elas só vão no advogado quando elas já estão cansadas, elas já estão exaustas, elas já estão 4, 5 meses. Perderam muito tempo e até vezes dinheiro. E todos os dias procurando e vai lá, falta isso, falta aquilo. Você vai no escritório lá, a gente vai lhe dar todos os documentos que você precisa. Você não vai ser, porque o INSS ele fala assim, ó, tá faltando uma carta. Aí você leva aquela carta, agora faltou mais tal coisa. Eles vão dizendo de um em um para você ir cansando, você vai se exaurindo.
E às vezes o que está errado é somente o número de um benefício, ou às vezes para nós que estamos na área, às vezes é uma bobagem. E você perde, além de dinheiro, perde muito tempo, até porque muita gente que vai ao INSS, né, vai durante a madrugada, passa a manhã e às vezes é atendido só à tarde. Infelizmente é uma situação que acontece em todo o Brasil, não só no estado do Amazonas, mas uma situação que é lamentável ver uma realidade como essa, principalmente aposentados, pessoas que tentam, pelo menos, ir em busca do seu benefício, ir atrás do INSS, às vezes não consegue. Então, o doutor Cristiano Filho está dando uma dica. Procure antes aí um advogado para lhe orientar, para ter maior agilidade nessas questões aí. Porque muitas vezes, doutor, a questão é que quanto que um advogado vai cobrar? A questão, pensa logo em grandes fortunas, uma fortuna imensa. Isso não é a realidade, né? Não é a realidade. A realidade no direito previdenciário, no meus casos, a maioria dos meus clientes só pode me pagar no final. O que eu vou fazer o trabalho do advogado é ver se aquela proposta de aposentadoria que o cliente está pleiteando não é uma perda de tempo. Porque se ele tiver direito, ele vai aposentar. Entendeu? Então, esse recurso vai aparecer de uma forma ou de outra. O que acontece muitas vezes, assim, a pessoa diz assim, doutor, eu trabalhei, aqui é o caso mais comum, eu trabalhei 30 anos no interior, até os 60 anos, aí ele se muda para Manaus. Bem na data que ele teria direito de se aposentar por rural, ele se muda para Manaus. E isso causa um grande prejuízo para ele, porque o INSS, por incrível que pareça, ele tem um acesso a um número tão grande de informações do cidadão, conta de luz, conta de telefone, tudo ele tem acesso. Se a pessoa se mudar de lugar, chegar e dizer, o senhor morava onde? Eu morava em Iranduba, por exemplo. E ele tem uma casa aqui em Manaus, o INSS vai ficar sabendo. É incrivelmente, a quantidade de informação que o INSS tem sobre o cidadão é apavorante. Às vezes ele sabe mais da vida do cidadão que o próprio cidadão. Então, o que a gente faz? Se você está para aposentar ruralmente, me procure. Eu já vou organizar o seu documento. Se você trabalhou numa prefeitura no interior, você já perdeu sua qualidade de segurado rural. Então, você vai ter que contribuir 5 anos. Às vezes, eu vejo pessoas, isso aí foi semana passada mesmo, pessoa com 70 anos e não aposentou ainda, que está recebendo LOAS por falta de 4 contribuições. Entendeu? Ele pagaria em torno de menos de R$800 e estaria recebendo hoje R$1.400. Passou 10 anos recebendo um salário mínimo, podendo ter recebido 2. Porque o que foi? O agente do INSS estava errado? Não, faltava 4 meses. O que faltou? Faltou a informação correta para aquele aposentado, para ele poder receber o melhor possível. Bom, minha gente, agora são 13 horas. 13 horas e mais 25 minutos. Você pode participar mandando a sua pergunta através do Facebook do nosso programa, do programa Cidade Urgente Manaus, ou se preferir, você pode mandar um e-mail através do cidadeurgenteam@gmail.com. Doutor Cristiano, a dona Maria das Dores diz o seguinte, isso significa que todos os aposentados por invalidez e auxílio-doença, que o cálculo foi feito sem exclusão dos 20% das menores contribuições, terão direito à revisão a partir de agora? Todos esses... Não, a partir de agora, a partir de 2010, o programa de computador do próprio INSS já está fazendo essa revisão. O problema desse nosso caso é os aposentados por invalidez e auxílio-doença anterior ao ano de 2010, a março de 2010. Então, o que eu falo? As pessoas prestem atenção, porque, claro, que se a pessoa ganha um salário mínimo, Tiago, não vai alterar o cálculo. Se a pessoa diz, doutor, eu sempre recebi um salário mínimo, vai alterar o cálculo? Não, não vai. Porque claro que na hora que vier, quando a pessoa recebe sua carta de concessão, você vai ver que lá o cálculo do salário dela vai estar menor que um salário mínimo. Mas como não é proibido pagar um salário mínimo, pagar um aposentador menor que um salário mínimo, eles arredondam para cima. É o único caso que o arredondamento é para cima, o resto é tudo para baixo. Então é que eu falo, se você ganha um salário mínimo, não. Agora, se eu ganhar R$2 a mais que um salário mínimo, aí, meu amigo, você vai ter um aumento, você não vai ganhar R$2 acima de um salário mínimo, você vai ganhar pelo menos 15% a 16% a mais que um salário mínimo. Ok, doutor, mais uma pergunta aqui do nosso amigo Washington Rodrigues, do bairro de Santo Antônio. Ele diz o seguinte, pergunta o seguinte, quem receber a carta, o que pode e o que deve fazer nessa questão da carta oferecida pelo INSS? O meu conselho é procurar um advogado. Esse é o meu conselho.
As pessoas gostam muito de fazer propaganda de defensorias públicas, de órgãos que... Eu aprendi com meu pai, que era economista, que não existe almoço grátis. Não existe. Se você comeu de graça, alguém pagou. Alguém pagou, então alguém pagou. Cobrar. Então, Defensoria Pública, me desculpe os defensores, eu tenho, às vezes, algumas certas inimizades que tem eu falo. Tem amigos lá, não tem também? Tem amigos, mas as pessoas não gostam. Eu não gosto, eu não defendo a Defensoria. Eu acho que o cidadão ele tem que ganhar um salário que ele possa contratar o profissional que ele quiser. Entendeu? Então, essa é a minha questão. Porque na Defensoria Pública, até o próprio defensor não tem condição de atender, porque ele bota tanto estagiário que ele só fica assinando. E, às vezes, muita coisa passa e a pessoa não consegue alcançar o seu direito. E, principalmente, na questão do cálculo. Agora me diz uma coisa, quem pode procurar o doutor Cristiano Filho, o endereço, o número de telefone, para esclarecer mais sobre esse assunto e também diversos assuntos que o senhor possa ajudar? Eu sempre atendo na Leonardo Malcher, no 3233-7696. 358 é o número, passando a Luiz Antoni. As pessoas podem me procurar livremente. Eu não retenho, eu já sempre falei isso aí, eu não retenho documento de ninguém. A pessoa não quiser me contratar, não precisa. Eu vou dar uma explicação pelo menos aquela explicação inicial, para a pessoa não ficar que nem andando barata ou pedindo benefício. Porque o INSS, ele tem uma malandragem muito boa, porque ele ele não assume o erro, ele conduz ao erro. Por exemplo, quando você vai fazer agora, que estão exigindo que se faça um cadastramento eletrônico. Correto. As pessoas que estão se aposentando hoje estão na fase de 55 anos, 60 anos. Essas pessoas elas têm muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, em fazer cadastramento eletrônico. Então, ela exige que você cadastre qual o benefício que você vai ter direito. Só nesse negócio aí, nesse inteirinho, aí o cara tem que saber se o código é 41, 42, 91, 92, se é 31 ou 32. Se você errar esse benefício, ele não vai consertar. Não vai ser automaticamente consertado. Não, você vai esperar meses e meses e meses para você saber qual foi o seu benefício. E nesses meses você perdeu todos os benefícios. 6, 7, 8... Às vezes, 22 benefícios você perde nisso. Bom, doutor Cristiano, já encerramos nosso programa. Muito obrigado uma vez pela sua participação. Bom, minha gente, então, já estamos encerrando mais uma edição do programa Cidade Urgente. Procure o doutor Cristiano aí para tratar sobre diversos assuntos, INSS, aposentadoria, enfim. Referente aí, procure sempre o advogado para que você possa ter maiores explicações e tirar suas dúvidas. No início da nossa programação, dando sequência à nossa programação, a programação campeã da Band Amazônia está de volta, ele mesmo, o ícone da TV amazonense. Muito boa tarde a você, Nonato Oliveira, com programação na TV. E amanhã estaremos aqui a partir das 13h05. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.